Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos continuar as nossas aulas. Estou iniciando hoje o setor B da apostila 3. A aula de hoje é bem tranquila, bem teórica, na verdade. Vamos falar um pouquinho sobre energia. Então, para a gente começar, abram suas apostilas na página 182 da apostila 3, aulas 25 e 26, energia e suas transformações. Então, quando a gente fala de energia, pessoal, ela é um conceito muito importante, muito utilizado na ciência da natureza, porém ela é bem difícil de definir. A gente sabe que ela está associada ao movimento dos corpos e à propagação de ondas. No Sistema Internacional de Unidades, nós utilizamos o Joule, mas é muito comum você encontrar também calorias. A gente tem aqui que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. A gente tem o princípio da conservação da energia. O que esse princípio diz? Ele fala que a gente não pode criar nem destruir energia. Ela vai ser transformada em uma outra modalidade ou vai ser transferida de um corpo para o outro. É aquela velha história, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a mesma ideia que a gente tem aqui na energia. Então, a gente tem o princípio da conservação de energia. Então, quando a gente tem um sistema fechado, eu estou controlando ali, eu não tenho interferência externa, vamos saber então que a energia total lá vai ser constante, ela só pode ser transformada. Nós temos algumas modalidades fundamentais de energia. Nós vamos começar falando aqui da nossa energia mecânica. Quando a gente fala de energia mecânica, ela está associada ao movimento dos corpos ou a essa propagação de ondas. Então, a gente tem algumas modalidades de energia mecânica. Quais são elas? Nós temos então a energia cinética. A energia cinética é quando um corpo ele está em movimento. Então, ele tem essa modalidade de energia. Ela vai levar em consideração a massa e a velocidade desse corpo, ou seja, quanto maior a massa ou a velocidade, maior a sua energia. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. Na energia mecânica, nós também temos a energia potencial. A energia potencial é quando o corpo está em uma situação onde ele pode obter o movimento. Ele tem essa energia potencial. Nós temos três modalidades aqui. A potencial gravitacional, né? A gente vai falar um pouquinho mais, a gente já falou sobre a aceleração da gravidade, a massa, a inércia e tudo isso. Então, a gente tem aqui um corpo próximo à superfície de um astro, né? Ele vai ter a energia que quanto maior for a sua massa, a sua altura e a intensidade do campo gravitacional. A energia potencial elástica, ou seja, quando a gente tem o sistema massa-mola, e a energia potencial elétrica. A parte de elétrica a gente só estuda no segundo ano do ensino médio. A energia radiante ela está associada então às ondas eletromagnéticas. A gente estudou isso lá em ótica. A gente tem as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, tudo isso aí são ondas eletromagnéticas. E elas têm uma energia. A energia nuclear é a energia que é armazenada no núcleo atômico. Ela está associada à força nuclear que mantém os prótons e nêutrons juntos ali no núcleo, tá? Presos ali. Ela pode ser liberada em processos de decaimento radioativo, reações de fissão nuclear e nas reações de fusão, tá? Então, a gente tem a radioatividade, a gente tem bombas, estrelas, né? As estrelas utilizam-se dessa energia nuclear. Aqui, como exemplo, eu coloquei uma bomba de fissão de urânio, tá? Foi utilizada de Hiroshima. A energia química, ela é a energia associada às interações entre os átomos ou agrupamentos de átomos. Então, a gente está falando ali de uma pilha, né? A gente vai falar da energia química ali da sua reação. Então, muitas pilhas e baterias, elas têm alguns termos associados à energia estampada na embalagem, tá? A energia química que é contida na pilha, ela é transformada em energia elétrica quando a gente vai utilizar. Como eu disse antes, a energia, ela não se perde, ela simplesmente pode ser transformada em outra modalidade. Energia térmica vai ser uma energia que está associada à agitação dos átomos.
Temperatura é a agitação de átomos. Quanto maior a agitação desses átomos, maior a sua temperatura. Embora a gente está falando de agitação, a gente pode colocar ele lá na parte de energia cinética, né, na mecânica, mas a gente geralmente utiliza a térmica separada. A energia elétrica, então, ela é associada ao movimento dos elementos portadores de carga elétrica, ou seja, movimento de elétrons ou de íons. Eles vão se movimentar onde, professora? Eles vão se movimentar em condutores, né? Eu tenho materiais que são condutores de eletricidade e materiais que não são condutores. Como eu já falei, essa parte de elétrica vai ser estudado mais a fundo no segundo ano do ensino médio. Então, continuando aqui, nós temos a energia acústica. A gente tem formas de energias que elas não são consideradas tão importantes em alguns exercícios. Essas que eu passei, elas são as principais, as modalidades fundamentais, mas nós temos várias outras formas de energia que eu vou passar aqui por cima. Pessoal, esse texto, ele tá na apostila, tá? Tá no livro texto, vocês leiam lá. Tem alguns textos bem legais falando de alguns cientistas, é bem interessante, tá? Leiam essa parte. Continuando, nós temos aqui a energia acústica. Então, ela é mecânica também, já que eu tenho a vibração das partículas, que elas estão no meio, né? Eu tenho propagação de uma onda ali. Então, é a propagação e a passagem de uma onda sonora por esse meio. Então, quando ela atinge o aparelho auditivo, essa energia é convertida em impulsos elétricos. Por isso que a gente tem esse sentido da audição, ou seja, a gente tem a conversão de energia ali. Nós temos a energia sísmica, que ela é associada à vibração das partículas que compõem o meio, devido à passagem de uma onda sísmica ali. No caso, estamos falando de terremotos, maremotos, tá? Eles têm essa modalidade de energia. Temos também a energia bioquímica. Ela é uma energia química e eletromagnética e ela está associada a processos biológicos. Isso aqui vocês devem ver bastante lá com a professora Cida, né? Respiração celular, fotossíntese, transporte de íons nas membranas, essa parte de biologia. Então, nas nossas células, nós estamos falando de uma energia bioquímica, ou seja, química e eletromagnética no caso. E para obter essa energia, eu tenho vários processos, né? Dependendo da modalidade que eu estou utilizando de energia, eu vou ter processos diferentes, tá? Então, quando a gente fala sobre indicadores de desenvolvimento de uma população, é o quanto ela consome de energia. Países mais desenvolvidos consomem mais energia que países menos desenvolvidos. Então, isso vai refletindo o ritmo das atividades de setores industriais, comerciais, serviços e a quantidade de tecnologia disponível para a população e coisas do tipo. Então, a energia elétrica, ela vai ser a modalidade que vai ser mais utilizada ali. Por quê? Porque é fácil de transporte, né? Uma facilidade de transporte. A gente não perde muito ali durante essas conversões. Como eu falei, a gente sempre converte essa energia. Ou seja, professora, eu tenho um aquecedor no meu quarto. Quando chega para você, chega ali uma energia elétrica, mas o aparelho ele tem que converter numa energia térmica. Então, a gente vai ter essa conversão de energia ali. E eu vou falar um pouquinho mais na próxima aula, quando eu falo sobre essas máquinas e rendimento. Então, primeiro, a gente tem aqui uma usina hidrelétrica, então ela pega energia potencial gravitacional da água, a água fica reservada num local mais alto, ou seja, ela tem aquela possibilidade lá de que ela pode obter um movimento, ela tem a energia para isso. Então, quando deixa essa água percorrer essas tubulações, né, ele vai fazer a conversão dessa energia potencial gravitacional em energia cinética, tá? Então, quando vai passando pelas pás, a gente põe um gerador e essa energia ela vai ser transformada, então, em energia elétrica. Embora seja considerada uma energia muito limpa, né, porque não vai produzir resíduos, como algumas outras modalidades, ela
Para você construir uma usina, eu preciso de um grande espaço, represar uma água assim, e eu vou perder todo um local ao redor, né? Tenho que realocar se eu tiver habitações, animais, eu vou perder toda esse local. Então, uma das desvantagens da usina hidrelétrica é exatamente o, o espaço que ela utiliza, né? Além disso, ela é sempre feita no local mais distante de onde ela vai ser utilizada, então a gente tem um custo maior de transmissão e ela pode demorar até 10 anos para ficar pronta. Porém, é uma energia renovável, é limpa, é abundante e ela tem uma vida útil indeterminada. Nós temos aqui um exemplo mostrando como é feita essa usina, como funciona essa usina hidrelétrica. A gente tem um reservatório e pela movimentação aqui de água nessa tubulação, a gente vai ter passar pela turbina. Então, olha que a gente tem gerador, transformador para então levar essa energia para onde ela vai ser utilizada. A usina termoelétrica, ela vai transformar parte de uma energia térmica, né? Ou seja, a gente vai queimar um combustível fóssil, geralmente o pessoal utiliza muito carvão, gás, derivados do petróleo. E a gente utiliza essa energia térmica para transformar em energia elétrica, já que a energia elétrica é o que a gente mais utiliza, né, pessoal? Está no nosso cotidiano o tempo todo. Estou aqui no meu computador, conectado no carregador, tem carregador de celular, tem lâmpada, tudo isso eu tenho essa necessidade de energia elétrica. Então, pessoal, no caso da usina termoelétrica, ela vai queimar um combustível ali que vai aquecer a água de um circuito, transformando ela em vapor. Então, quando vai aumentando a pressão dessa tubulação, ela vai fazer a rotação da turbina, que também vai estar conectada a um gerador e vai transformar essa energia. Estava térmica, movimentação, energia mecânica e depois em energia elétrica. Aqui ele fala de uma usina que utiliza a biomassa, né, que utiliza então combustíveis renováveis para o seu funcionamento. Vocês podem verificar isso lá na sua apostila e aqui tem mostrando esse funcionamento da usina termoelétrica, tudo bem? Aqui você vê que ele vai ter o reservatório, o rio, vai ter que resfriar e você tem que tomar muito cuidado para não jogar essa água ainda quente, né, aquecida para o ambiente, porque senão você vai prejudicar os animais, a fauna, a flora do local. Eu tenho as usinas, então, termonucleares, então eu pego essa energia térmica de uma fissão de átomos, né? E esse calor que ele é gerado nesse processo nuclear, ou seja, eu tenho a energia nuclear, a energia térmica, então eu vou transformar em energia elétrica. Pessoal, o problema de usinas termonucleares é a possibilidade de acidentes, como o que aconteceu em Chernobyl, alguns anos atrás, também tivemos no Japão em 2011. Então, os danos ao ambiente, aos seres humanos, eles acabam se alastrando por todo o planeta e ficam lá por anos. As usinas termonucleares, em contrapartida, elas ocupam pouco espaço, diferente do que a gente falou da usina hidrelétrica, que pega um grande espaço, porém ela é limpa. A usina termonuclear utiliza um pequeno espaço, porém o risco de acidente preocupa muito o pessoal, porque se tem um acidente, vai ser um acidente que vai prejudicar muita gente em várias regiões e vai perdurar por anos ali, tá? Aqui tá mostrando o núcleo desse reator. Como também usinas eólicas, elas vão transformar parte dessa energia mecânica que está associada ao movimento dos ventos, também em energia elétrica. Eu tenho as usinas solares, que elas utilizam parte de uma energia radiante solar em energia elétrica também. Então, a gente pode utilizar aqui a fotovoltaica, quase não sai, que converte energia solar utilizando células fotovoltaicas e a termosolar, que converte energia solar em térmica. Aí vai fazer toda aquela questão do vapor, passar ali no gerador, transformador, né? Então, a gente vai utilizar o esquema da termoelétrica. Aqui está mostrando
como que fica uma usina eólica. A localização é importante, né, pessoal? Tem que ser um local que vente bastante. Porém, não pode ter rajadas de ventos nem muito fortes, nem tempestades ali. E já a usina solar também tem que escolher um local que tenha bastante sol o ano todo. Aqui está mostrando a termosolar e a fotovoltaica, tudo bem? Temos a usina geotérmica, ou seja, elas transformam energia térmica do interior do planeta em energia elétrica. Então, ela vai ter origem ali na reação de fissão nuclear, que vai existir nas camadas mais profundas. Temos a usina maremotriz, ela transforma energia mecânica que está associada ao nível do oceano, que vai subindo e descendo. Aí, então, na medida que isso vai subindo e descendo, eu vou utilizar essa energia mecânica. E vamos fazer então os exercícios. Como eles são bem teóricos, eu vou fazer aqui junto com a aula. No primeiro exercício, ele fala então de uma hidrelétrica, tá? Mostra aquele mesmo desenho que eu falei de como funciona essa usina. E ele faz algumas perguntas. Quais são as principais transformações de energia envolvidas nesse processo? Então, primeiro, a gente tem a energia potencial gravitacional da água e ela vai ser transformada em energia cinética à medida que ela vai percorrendo essa tubulação. Essa energia, quando ela é transferida lá para as pás da turbina, que está acoplada ao gerador, ela vai ser transformada em energia elétrica, que vai ser transmitida para a população pela rede elétrica. Ele pergunta quais são as vantagens e desvantagens da utilização dessa fonte de energia. Como eu já falei, vantagens, ela produz uma energia renovável, limpa, abundante. A durabilidade é indeterminada. Aqui no Brasil, especificamente, nós temos um grande potencial hidrelétrico. A gente tem muitos rios. Alguns países não têm essa vantagem. Como desvantagem, ela demora para ser concluída, né? Ela pode demorar uma década para concluir a obra. O investimento é muito alto. Ela fica longe desses centros dos consumidores, ou seja, você tem um custo ali de transmissão. E, além disso, os impactos ambientais, ou seja, ela, como eu falei da área que eu preciso inundar, ela vai ter um impacto ali, tá? No segundo exercício, ele fala, então, de uma usina de energia solar. Ele pergunta qual é a transformação de energia que tem nesse processo. Leiam esse textinho com calma, tá, pessoal? Então, como eu falei, a gente tem a energia solar, ela vai ser transformada em energia térmica, aquece as células lá, energia mecânica pela movimentação lá do fluido que é aquecido, né? Aquece a água, eu falei que vai ser como a geotérmica. E a gente tem a energia final, que vai ser a energia elétrica. No exercício 3, então, ele vai falar das usinas fotovoltaicas. Tem um texto bem legal aí, comparando, falando de uma cidade da China, outra do Japão. Então, a gente fala aqui, ele pergunta, não é estranho que, mesmo possuindo reservas generosas de combustíveis fósseis, a cidade resolva investir tanto dinheiro em fazendas solares? Qual seria o motivo disso? Então, aqui a gente tem projetos sustentáveis de magnitude dessa planta solar. Vai ser uma nova e crescente tendência mundial. Tendência que, com o tempo, a gente começa a implantar cada vez mais a utilização dessas células fotovoltaicas, tá, pessoal? Então, ele fala assim, a China já se deu conta de que a sobrevivência da nossa espécie como um todo depende das ações que são tomadas sobre o meio em que vivemos. Então, ele vai planejando essas ações que levam em consideração o fato de que tudo está interrelacionado, ou seja, a gente tem um sistema global e complexo. No exercício B, então, ele fala assim que tem duas plantas, a chinesa e a japonesa, e quais são as diferentes? Pessoal, leiam esse texto com calma, tá? Ele é bem legal. Primeiro, a planta chinesa, ela tem uma proporção gigantesca e ela está sendo desenvolvida numa região desértica.
Então, a gente vai ter um custo ali de gerar, de transportar essa energia. Quando ela é transportada, a gente pode perder um pouco. Isso é uma desvantagem. Já quando a gente olha essa planta japonesa aí, ela é descentralizada, ou seja, ela está ali nas casas. Se você observar a imagem aí, está no telhado de cada casa. Então, a gente tem uma produção menor de energia, porém, é produzido individualmente ali. Por último, nós temos um exercício falando de uma usina termoelétrica e ele pergunta de cada parte ali. Então a gente sabe que no reator nós temos uma energia nuclear, onde a gente tem a fissão do urânio. Então, quando a água recebe essa energia do urânio e ela não vaporiza, porque o circuito é pressurizado, nós temos energia térmica, vamos ter o aquecimento dessa água. Então, quando ela é vaporizada, também temos energia térmica. Isso aqui é numa energia, numa usina nuclear. Na usina termoelétrica, então, a gente tem a fornalha, a queima, a combustão ali, é uma energia química. Então, o aquecimento da água que é proveniente dessa combustão, ela tem uma energia térmica. E por último, quando aqui nesses dois casos a gente vai ter o vapor da água, então quando ela vai subindo, ela vai ter a movimentação das pás, energia mecânica. E por último, quando passa ali, que é pelo gerador que está acoplado, a turbina, ela vai ser transformada em energia elétrica. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, enviem no e-mail e a próxima aula vai ser a 27. Tchau, pessoal!